né? Aqui, paz. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Amanhã vamos dar início, né? A esse encontro de ceia, de louvor, de adoração ao nosso Pai. Vamos abrir os nossos corações para adorar o Senhor nessa manhã, né? Como igreja, juntos, celebrando. Amém. Pai, nós nos curvamos perante o Senhor, porque o Senhor é o Deus que governa sobre todas as coisas. O Senhor determina sobre todas as coisas. O Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. Todas as coisas andam conforme a vontade do Senhor. Todas as coisas andam de acordo com o direcionamento do Senhor, conforme a autoridade do Senhor. O Senhor governa sobre nós. O Senhor governa sobre a igreja. O Senhor governa sobre os céus, governa sobre a terra. Todas as coisas estão debaixo da autoridade do Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para nos submetermos à autoridade do Senhor. Que a vontade do Senhor prevaleça sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. Que o Senhor esteja nos conduzindo conforme a vontade do Senhor, boa, agradável, perfeita, soberana. Senhor, que acalma a alma, que nos abençoa, que tira de nós toda a ansiedade, toda a inquietude, toda a preocupação. Nessa manhã nós clamamos por isso, Senhor, para que possamos ser completamente livres na nossa alma, para adorar o Senhor, com a nossa mente pura, com os nossos corações puros, com as nossas mãos limpas, que possamos produzir o fruto que o Senhor determinou, que nós, como árvores frutíferas, plantadas junto a ribeiros, Senhor, possamos produzir. Que o Senhor seja honrado através das nossas vidas. Senhor, dá ordem aos anjos do Senhor a nosso favor nesse lugar. E que nós clamamos também que, apesar de nós, ainda que sejamos frágeis, Senhor, ainda que sejamos fracos, que o Senhor, Deus, possa ministrar e inundar esse ambiente e as nossas vidas com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe. Senhor Deus, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, clamamos pela presença gloriosa, pelo toque, pela mão do Senhor estendida sobre nós nessa manhã. Nos abençoe, nós Te adoramos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, como Deus, e nós como Teus filhos, como Tua igreja. Nos abençoe para a glória do Teu nome. Nós Te adoramos, em nome de Jesus. Santo e poderoso Deus, aleluia. Tu és tremendo, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, para Te adorar, para Te exaltar de todo o nosso coração. Queremos declarar o quanto Tu és santo, o quanto Tu és digno de receber todo o louvor e toda a honra, toda a glória. Só Tu és, só Tu és. Queremos Te exaltar, Senhor, derramando, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, Senhor, nessa manhã no Teu altar, Jesus, como forma, Senhor, também de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua bondade, que vai de geração em geração, nunca acaba. Santo Tu és, Jesus. Santo Tu és, Jesus. Tu és santo, Jesus.
Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Diga, Cordeiro, que foi morto,
cantamos louvores a Ti. E com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de andar, Jesus, nós queremos Te honrar, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer. Que a nossa vida seja exaltação ao Teu nome glorioso e poderoso e santo, Jesus, porque só Tu és digno, só Tu és digno, poderoso Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir, com a criação, louvores, és tudo para mim e eu Te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. com a Criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. a Ti És tudo para mim e e eu Te adorarei. Aplauda o Senhor, louve a Ele com suas palmas, pois só Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Que está assentado, Cordeiro e Leão, sua glória enche a terra e eles cantam santo, 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 e eles cantam santo, santo, santo. Ao que está assentado, Cordeiro e Leão, sua glória enche a terra e eles cantam santo, 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 e eles cantam santo, santo, santo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Oh, e abre os céus e venha o Teu reino. E abre os céus e venha o Teu reino. E abre os céus e venha o Teu reino. E abre os céus e venha o Teu reino. E todos cantam santo, santo, santo. 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 A palavra de
chama fiel e verdadeiro. Ele joga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E o nome dele, só ele conhece, ninguém mais. E o seu nome é palavra de Deus. E os exércitos do Senhor e os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. E da sua boca saiu a espada afiada, a qual ferirá as nações. Ele governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho com furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto está escrito, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é 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 Rei dos Reis, Senhor. E todos cantam santo, santo, santo. 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 Convidar vocês, pode marcar, Renato, para nós no bumbo. Eu quero convidar vocês a marcharem comigo. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Nós estamos marchando como um exército. E o nosso general é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós estamos marchando ao encontro do nosso general, amém? E nós vamos guerreando, e ele vai na frente, tirando toda a barreira, quebrando tudo aquilo que tem impedido, amém? E nós vamos declarar isso: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois nós vamos declarar que ele é santo, 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 santo. Tu és Jesus. Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos 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 Reis. Seja exaltado, Senhor. Não há outro Deus como tu, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és Jesus. Não há ninguém que se compare a ti. E nós estamos marchando ao teu encontro, Jesus. E nada irá nos tirar do teu caminho. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis. E todos cantam santo, santo, santo. E todos cantam santo, santo, santo. E todos cantam santo, santo, santo. E todos cantam santo, santo. E todos cantam santo, 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 santo, santo.
bom te exaltar, como é bom te glorificar. Majestoso Deus. Aleluia, é tão bom o Senhor estar no Santo dos Santos, te adorando, te contemplando, Jesus, te exaltando, Jesus. Aleluia. E aquele que já teve a experiência de ser inundado pela presença do Senhor, não sabe mais viver longe dela. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não queimarei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Sim, de Deus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
declarar isso. E pelos olhos da fé, contemplar a nossa nova morada. Senhor, glória, glória. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? Nós somos este, Senhor, que onde estamos, seja em casa, no trabalho, no carro, na rua, nós queremos estar contigo, manifestando a tua glória na nossa vida, a glória de Deus. Oh, mais uma vez. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando o templo estava pronto, que Salomão reuniu o povo, ele colocou os sacerdotes e os cantores, e começaram a cantar e a tocar a trombeta, e celebrar o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que a glória do Senhor veio sobre o templo, e a presença do Senhor era tão forte que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Oh, queridos, não há nada que nós precisamos desejar tanto em nossa vida do que esse mover poderoso, sobrenatural, extraordinário do Senhor sobre nós. O mundo não pode conhecer essas coisas, o mundo não sabe o que é, o mundo jamais sentiu. Isso é algo reservado por Deus para aqueles que amam o Senhor, aqueles que creem no Senhor, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu alto e sublime trono, no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro. Para essas pessoas, Deus ordena a bênção, Deus libera a tua presença. E nós podemos sentir a presença do Senhor nesse lugar. Nós podemos perceber que o Senhor continua fiel. Apesar das nossas falhas, apesar de nós, o Senhor permanece fiel. Toda vez que nós nos reunimos, ainda com as nossas fraquezas, mas nós abrimos o coração para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, para cantar louvores, para celebrar o Senhor, seja marchando, seja com as mãos levantadas, seja com o coração derramado diante dEle. Ele se apresenta, Ele vem e impacta o ambiente onde nós estamos reunidos. E aonde o Senhor está, aí está a autoridade suprema que governa todo o universo, os céus, a terra.
e debaixo da terra. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Eu quero convidar você para nós nos ajoelharmos diante do Senhor agora. Diante dos Reis dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Coloque-se de joelho diante dEle. Comece a orar ao Senhor. Coloque o seu coração no altar do Senhor. Abra o seu coração e derrame a sua alma perante Ele. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Podemos ver, Senhor, podemos perceber a glória do Senhor, a visitação do Senhor sobre a sua igreja. Oh, nós reconhecemos o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Paizinho, bendito e exaltado é o nome do Senhor. Nós nos curvamos perante o Senhor, confessamos as nossas falhas, confessamos os nossos pecados, entregamos diante do Senhor aquilo que nós fizemos durante a semana de jejum, de consagração. Pedimos que o Senhor receba como sacrifício vivo, Senhor, santo e agradável, Senhor, esse culto racional. Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor olhe para nós, perdoa os nossos pecados, santifica-nos, purifica-nos e nos abençoe nessa manhã. Ó Deus, que o Senhor possa manifestar a vontade do Senhor, revelar a vontade do Senhor e nos conduzir, apontar o caminho e nos conduzir, Senhor, como pessoas, como servos, não apenas no que diz respeito à igreja, mas na nossa vida, Senhor, de santidade, a nossa vida, Senhor, de testemunho, Pai, na nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, aonde nós estivermos, que o Senhor esteja conduzindo vida profissional, vida, Senhor, conjugal, familiar, ó Deus, a prosperidade que esperamos, todas as coisas, o Senhor tem a resposta, mas acima de tudo, que o Senhor nos conduza como servos, que tem o desejo no coração, Senhor, de servir o Senhor, com liberalidade, sem animosidade, sem contendas, sem discussões, sem dissensões. Pai, em nome de Jesus, lava a nossa alma, purifica-nos, ó Deus, quebranta-nos, Senhor, aviva-nos, para a glória do Teu nome, para que possamos como igreja, Senhor, ser usados nessa geração. Nos abençoe, Pai, nós Te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe cada jejum, recebe cada ato, Senhor, de consagração, cada atitude, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos conduza, Senhor, em santidade e justiça, em vitória, para a glória do Teu nome. Nós Te adoramos, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, amamos o Senhor, Pai, bendito e exaltado seja o Teu nome, aleluias. Já pisou Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória. Cante isso mais uma vez.
glória de Deus. Antes de nós meditarmos na palavra e depois vamos tomar a ceia, eu quero te dar a oportunidade de você deixar aqui o seu dízimo e a sua oferta. Amém, queridos? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, os irmãos que entregam através de Pix, por transferência, nós queremos dedicar esse momento agora como um momento de louvor, de adoração ao nosso Pai, entregando a Ele o melhor da nossa renda, da nossa fazenda, né? Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez, por favor. Vamos orar ao Senhor. Esse momento é um momento de culto, de adoração, de reverência também ao nosso Deus. Pai, eu oro ao Senhor agradecido pela a bênção da prosperidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, que o Senhor nos conduza sempre em vitória, Senhor. Mesmo vivendo em tempos difíceis, que o Senhor nos abençoe mostrando o caminho da paz e da prosperidade. Mas acima de tudo, que o Senhor ministre em nós, ó Deus, o princípio da fidelidade, da lealdade ao Senhor, de devolver ao Senhor daquilo que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a sua igreja, Senhor, que haja bênção do Senhor, cura, milagres, prosperidade, paz nos lares, paz na mente e no coração, avivamento, Senhor, salvação dos familiares. Deus, em nome de Jesus, o milagre do Senhor aconteça sobre a vida dos teus filhos. Abençoa o teu povo com paz e com prosperidade, que nós oramos em nome de Jesus. Aleluias. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode deixar aqui, por favor. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E eu quero ministrar uma palavra que é necessária para o ajustamento da nossa vida como igreja. E o tema dessa palavra é a igreja, um corpo vivo. A igreja é um corpo vivo. A igreja não é um corpo inerte, né? Morto. A igreja é um corpo vivo. Obrigado, Bia. Romanos 12, verso 1 a 8. Os irmãos conhecem muito bem esses primeiros versículos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, diga comigo, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja agradável, perfeita, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé.
Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém, amados? O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, e aqui nesse texto ele está dando instruções sobre a igreja. É a primeira vez que o apóstolo Paulo fala, usando a alegoria ou o exemplo do corpo humano para a igreja. E ele aqui dá umas instruções sobre a igreja como um corpo. Todos nós sabemos que o corpo é um organismo vivo e sistêmico. O que é um organismo vivo sistêmico? Tudo está interligado. Não pense que a unha do seu dedinho do pé não está ligada ao seu coração, ou ao seu cérebro, ou em outro lugar. As células, elas formam o tecido do corpo. O tecido formam os órgãos. Os órgãos formam os membros. E os membros ligados, interligados com célula, com tecido, com tudo, constitui-se um corpo. Tudo interligado. Tudo. Nada está separado no corpo. Absolutamente nada. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala do corpo dentro de uma perspectiva individual, do membro do corpo dentro de uma perspectiva individual. Por quê? Porque apesar de estarmos interligados, estarmos no corpo interligados, nós temos a nossa individualidade, a nossa persona. E que aí, dentro do corpo, nós estamos ligados para que eu possa contribuir e receber contribuição. Cada um de nós tem uma função extremamente importante no corpo. Ninguém é dispensável, descartável, de forma nenhuma. Então, é uma mensagem para todos, mas com orientação para cada indivíduo. E como esse indivíduo deve se comportar como cristão, membro do corpo de Cristo. Então vamos voltar para o texto. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Olha que ele aqui não está falando o corpo igreja, ele está falando do corpo indivíduo aqui, pessoa. Apresenteis o vosso corpo, você, por sacrifício vivo. Sacrificar a sua vida para Deus. E tem que ser um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando para a igreja de Roma, a igreja que se reunia naquela cidade, mas com uma orientação individual. O vosso corpo, você. Então, a partir do versículo 3 agora, a orientação é do indivíduo que apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que não deve se conformar com esse mundo. Ou seja, você tem esse entendimento, primeiro, de que você foi salvo e que agora você, como salvo, deve apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora, depois disso, você deve ter uma visão de estar inserido em uma comunidade
instituída pelo Senhor, que o Senhor denomina essa instituição de igreja. E ele usa a forma sistêmica do corpo humano como um exemplo de como é que ele quer que seja a igreja. E Cristo sendo a mente, o cérebro, a cabeça dessa igreja. Então agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que olha, a vontade de Deus agora é que você que foi salvo, entenda que você precisa estar inserido no corpo de Cristo. Você precisa estar inserido. E aí ele diz, olha o versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não está falando da igreja de modo geral, está falando individualmente, embora a instrução seja para a igreja em geral, mas direcionada para cada indivíduo. Cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Você tem direito de ter senso crítico, autonomia, personalidade, mas você, enquanto corpo, você tem que buscar conciliação para ter um entendimento igual a todo mundo. Não transpor, não impor a sua opinião. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui ele introduz a visão também de não apenas pensar, mas você ser um indivíduo atuante nesse corpo, conforme aquilo que Deus te deu. Porque o corpo vai precisar da sua ajuda para o serviço, para o movimento, para o trabalho. Então Deus te deu fé, Deus te deu sabedoria. Seja moderado na sua forma de pensar, é claro, de argumentar, de agir. Por quê? Porque agora você está ligado em uma multidão de pessoas que são iguais a você, em um corpo, e que nós dependemos uns dos outros, e que nós precisamos ter o pensamento de colaborar um com o outro, mesmo com vocações diferentes, personalidades diferentes, e às vezes atuando em lugares diferentes do corpo. Mas é assim. Quem está no corpo tem que ter o pensamento de quem casa. Qual é o pensamento de quem casa? Qual é o erro da pessoa que vai casar? O erro da pessoa que vai casar é pensar assim, eu quero casar para ser feliz. Eu quero arrumar alguém que me faça feliz. Que me entenda, que me compreenda, que me faça 100% feliz. Essa é uma visão equivocada do que Deus pensou para o casamento. Quando você pensar em casar, você deve pensar assim, eu vou arrumar alguém digno do meu amor. E eu vou me esforçar para atuar, para que essa pessoa seja feliz. E quem casa com você também deve ter esse pensamento. Se eu tenho o pensamento de fazer a minha esposa feliz, e a minha esposa tem o pensamento de me fazer feliz, vai dar alguma coisa errada entre nós, irmãos? Mas se eu tenho o pensamento de que minha esposa tem a obrigação de me fazer feliz, e ela tem o pensamento de que eu tenho a obrigação de fazer ela feliz, você acha que alguma coisa vai dar certo entre nós? Não. Se nós estamos como igreja, interligados, ligados, interdependentes uns dos outros, e se eu olho para o meu irmão, e digo, e entendo que ele tem a obrigação de me servir, e o meu irmão acha que eu tenho a obrigação de servir o irmão, então nada vai dar certo na igreja, nada vai dar certo no corpo. Por isso, a palavra do Senhor diz que mais bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. Olha o versículo 4 aí. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Glória a Deus por isso, né? Como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, já pensou se todo mundo quisesse ser mão?
Aí isso aqui seria o corpo. Tem a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Aí ele fala aqui sobre alguns dons. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre alguns dons extremamente importantes, talvez mais importantes para a igreja de Roma, mas ele não fala sobre todos. A gente precisa ler Coríntios, Efésios e outros textos para a gente ver sobre os dons ministeriais, dons naturais, dons espirituais. Mas ele fala aqui sobre alguns dons ministeriais e dons espirituais e naturais que o Senhor nos concede para que nós possamos servir. Então ele diz assim, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Fechou o texto. Se a gente fosse ler a partir do versículo 9, aí ele ia falar que em tudo isso precisa existir o amor seja sem hipocrisia, e ele vai lidar com isso. Nós não vamos tratar desse assunto aqui agora, mas vamos ver um pouquinho aqui sobre a identidade de cada ministério, que ele fala primeiro aqui, se profecia seja segundo a proporção da fé. Irmão, quem profetiza tem que ter fé. Você já pensou você falar algo da vida de uma pessoa sem fé? Porque você está vendo no mundo espiritual, mas não está vendo no mundo físico. Você chegar, por exemplo, para uma pessoa numa cadeira de roda e falar assim, porque Deus te falou, você tem uma convicção que Deus te falou. Mas ele está na cadeira de roda e falar assim, o Senhor mandou te dizer que você vai se levantar dessa cadeira de roda. Você precisa ter fé para exercer essa função ministerial. E isso dentro do corpo, né? Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministro, a gente tem uma ideia equivocada. O mundo, ele distorce as coisas e essa distorção acaba influenciando em nossa vida. A palavra ministro não significa uma pessoa que tem status. A palavra ministro significa aquele que serve. Na verdade, todos aqueles corruptos, né, infames que estão lá como ministros, e não posso dizer que são todos que estão lá que são corruptos e infames, mas aqueles que são, eles entendem que eles estão lá numa cadeira como status. Alcançaram um nível de excelência. E eles querem que o país inteiro sirva a eles, do bom e do melhor. Mas se você for no dicionário Aurélio, ou no Google, sei lá, você for ver ministro, é aquela pessoa que serve. Então o texto está dizendo aqui, se ministério, dediquemos ao ministério. Então, é uma responsabilidade de servir uma pessoa que tem ministério. Recebeu de Deus uma capacitação para servir aquele que precisa. Isso é ministro, é ministério. E ele diz, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Irmãos, não existe nenhum mestre que não seja dedicado. Quando você vê uma pessoa com o cabelo todo despenteado, o óculos emendado, né? Que ele não se veste direito e que ele gosta de estudar, é o mestre. Porque o mestre, ele se debruça, ele tem prazer em pesquisar, ele passa dia e noite estudando, ele olha as minúcias, os detalhes das coisas, e às vezes as coisas estão caindo ao lado dele, esse é o mestre.
é aquele que esmere-se em pesquisar, em se capacitar, e o prazer dele é transmitir, é ensinar. Esse é o mestre. Por isso o apóstolo Paulo está falando aqui, esmere-se, né? E aí ele diz assim, o que exorta, faça-o com dedicação. A exortação é uma dedicação de perseverança, de insistência. É você ver o seu irmão, e aqui a gente precisa entender, irmãos, porque tem gente que não aceita a exortação, mesmo que ela seja com amor. A exortação, ela depende de dedicação, de perseverança, de chamar a pessoa e conversar a pessoa, abrir os olhos, falar, você está errado. A palavra do Senhor, olha, não está certo o que você está fazendo. Meu irmão, acerta a sua vida. Meu irmão, conserta a sua vida. Tem gente que tem esse dom, assim, de chamar a pessoa e colocar a pessoa no rumo certo. Esse é o que exorta. E tem também o que preside com diligência. O apóstolo Paulo está falando assim, se você preside, e presidir é uma premissa de Deus para todo homem, você precisa aprender a presidir a sua casa, você precisa aprender a presidir a sua empresa, a ter gestão da sua própria vida, e ele fala assim, olha, com diligência. Quem preside sem diligência está presidindo, vamos dizer assim, a sua falência no futuro. Seja diligente naquilo que você tem responsabilidade de governo. Quem exerce misericórdia deve fazer isso com alegria. A palavra misericórdia significa não punir com a disciplina que a pessoa merece. Ao invés de punir, você age com misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Graça significa receber o favor que eu não mereço. Eu recebo a bênção que eu não mereço. A misericórdia é quando eu mereço uma punição e eu não recebo. E a igreja foi chamada para exercer misericórdia. Tem uma outra coisa que eu acho que eu pulei aqui. Deixa eu ver aqui. Contribuição, né? Você sabia que Deus levanta pessoas na igreja com o dom de contribuir? Às vezes você vê uma pessoa na igreja que ele não sabe fazer nada assim. Mas ele tem um prazer tão grande de contribuir. Qualquer necessidade que vê na igreja, ele está incomodado, né? Precisa arrumar aquele ar-condicionado ali, ó. É responsabilidade minha. Vou comprar o ar-condicionado para pôr aqui na igreja. E ele faz isso, ninguém fica sabendo. E ele faz com alegria no seu coração. Não é assim que o texto diz? Né? Com liberalidade. Tem gente chamada por Deus para isso. Tem essa vocação. Então, queridos, assim o apóstolo Paulo está orientando a cada um individualmente. Você se converteu, foi salvo. Apresente-se como sacrifício diante do Senhor. É inserido dentro desse corpo. E no lugar que você estiver sido inserido, ali por conta do perfil do seu chamado, da sua vocação, ali é que você vai servir. Por isso, nós pastores, líderes, não podemos concordar, e mesmo não concordando, a gente exorta com amor. Irmão, você está na igreja, você está servindo aonde? Em qual lugar? O que você está fazendo? Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? A igreja é um organismo vivo que está trabalhando, está realizando, está fazendo, cumprindo com a sua vocação, e precisa de todo mundo. Todo mundo que foi salvo, está na igreja, tem que estar em algum ministério. Tem que estar inserido em algum lugar. Realizando alguma obra, contribuindo de alguma maneira. Aqui está a introdução que o apóstolo Paulo nos dá sobre a visão do que é a igreja. Isso aqui não é o pastor Márcio, não é a Igreja Batista Sião, isso aqui é uma introdução. Vamos ver agora uma exortação do apóstolo Paulo sobre uma igreja
que não entendeu a mensagem inicial. Uma igreja que é totalmente desajustada. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 12. O texto diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, aqui está tudo igual a recomendação para a igreja de Roma. Pois em um só Espírito, ou seja, é o Espírito que faz essa junção, né? Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Toda pessoa, no dia que se converteu, foi o mesmo Espírito que veio habitar na vida dela. A mesma coisa, o mesmo Espírito que veio habitar na vida do Ney quando ele se converteu, foi o mesmo que veio habitar na vida do Plassone, na vida de qualquer um de nós, é o mesmo Espírito, irmãos. Nós estamos cheios do mesmo Espírito. Portanto, é o mesmo direcionamento, é a mesma vocação, como igreja, e o Espírito, ele dá dons diversos para que nós sejamos capacitados e a igreja se torne eficiente. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí ele começa aqui falar uma orientação para a igreja de Corinto, que era uma igreja que é um exemplo de uma igreja com problemas. Quando a gente vai falar assim sobre uma igreja com problema, a gente vai para a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha todos os dons, começou muito bem, mas depois o trem desandou. E aí ele fala: se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Mesmo que a pessoa não aceite ser vocacionada por Deus para estar naquele órgão, para contribuir com o órgão, com o corpo, melhor dizendo, ele não vai deixar de ser daquele órgão, porque o Espírito Santo é quem determina onde nós devemos atuar. A vocação é do Espírito, a inspiração é do Espírito. Então, se a pessoa diz que, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Quem foi que deu a inspiração? Foi Deus. Quem foi que colocou cada um no seu lugar? Foi Deus. Então, se foi Deus, Deus não vai mudar só porque eu não quero. Não, eu não quero. O Senhor me chamou para ser mestre, mas eu não quero não. Deus, eu gosto de ser pregador, de estar no púlpito pregando. O Senhor me chamou para ser mestre, mas não quero não. Eu quero ser cantor. E assim por diante. Então ele diz: se todo, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão:
não preciso de ti. Agora aqui ele está falando sobre a questão da interligação, né? Se é que eu posso dizer assim. Então, um não pode dizer que não precisa do outro, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser menos fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra, muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Do contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Aqui agora ele está falando de dons ministeriais. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ele mistura dons ministeriais com dons espirituais, né? Porventura, são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, né? Tem todos os dons de curar, falam todos em outra língua, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí, ele, terminando o capítulo, ele fala, né, sobre o amor, que começa no capítulo 13. Esse é o exemplo do corpo mal ajustado. O corpo onde a pessoa recebe vocação de Deus, inspiração de Deus, mas não aceita. Ele tem inveja da outra vocação. Ele quer ser uma coisa que ele não é. Ele quer estar num lugar que ele não se adequa. Aí ele sofre porque ele não dá conta de cumprir aquilo. E aí ele dá problema para os outros também. Então, é um problema. Esse aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a igreja de Corinto, que era uma igreja desajustada, né? Os membros que não se unem em uma visão, os membros não aceitam os seus dons, o mestre que gosta de ser evangelista, porque o evangelista, ele ora, a pessoa cura, ele batiza a gente no Espírito Santo, ele tem aquela capacidade de fazer um movimento grande. É uma coisa mais empolgante, é melhor do que ficar atrás de uma mesa estudando. Mas foi para isso que Deus o chamou. E cada um deve olhar para si, ter essa identidade, esse entendimento de qual foi a vocação que Deus te deu, porque Deus te deu uma. E você está lá no corpo, auxiliando naquele lugar. Seja aquele lugar, um lugar que está em pleno desenvolvimento ou não, já é grande, está top pra caramba esse lugar, ou se você tem que ajudar ele a começar do zero, a se desenvolver, mas é ali que você tem que estar. Precisamos ter ideias colaborativas, né? Ao invés de entender o perfil e a vocação para estar no lugar certo, muitas pessoas não têm esse entendimento. Você se encaixa no lugar, contribui naquele lugar, para que o corpo seja bem ajustado. Agora vamos ver o último texto que eu quero ler. Efésios capítulo 4. Que aí, em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que Deus tem um padrão do corpo. Deus tem um modelo. O corpo precisa ser bem ajustado.
bem ajustado, é tudo encaixado, adaptado, funcionando muito bem. É como o motor de um carro, todos os parafusos apertadinhos, tudo alinhadinho, tudo organizadinho. Quando você liga aquele motor assim, quem é mecânico, chega a ter um êxtase de alegria, de ver, nossa, mas está perfeito. Deus, quando Ele vê que a igreja está bem ajustada, e ela está funcionando e cumprindo o propósito, Deus se alegra com isso. Deus tem prazer nessa igreja. Então o apóstolo Paulo escreve, em Efésios capítulo 4, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Não é só o pastor que tem vocação na igreja, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui, só lembrando, de novo. Nós somos vocacionados por Deus com 3 estruturas de dons. Primeiro, dons naturais. A pessoa já nasce com esses dons. Tem gente que nasce com um dom artístico. Tem gente que nasce com um dom, vamos dizer, né, para matemática. Tem gente que nasce com habilidade musical. Tem gente que nasce com habilidade administrativa. São coisas que a pessoa nasce. São os dons naturais. Deus já te deu potencial para você sobreviver nesse mundo com os seus dons naturais. Quando você se converte e é batizado no Espírito Santo, você recebe dons ministeriais. Dons espirituais, que são 9 dons, não é? É profecia, que é dom de curar, dom de línguas, dom de interpretação, de discernimento de espírito, palavra de conhecimento, dom da fé, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Esses dons ninguém recebe se não for batizado no Espírito Santo. São dons espirituais. E existem os dons ministeriais, que são vocações para ministério, de Efésios 4:11. A ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons de ministério. Mas, conforme o seu perfil do que você foi criado, Deus já preveu, já sabia que você viria a existir, e Ele chamou a sua vida à existência. Quando você nasceu, já veio com dons naturais, creu no Senhor Jesus, foi batizado no Espírito Santo, já recebeu dons espirituais. E também o Senhor tem para alguns os ministérios, que não são para todos. Mas funciona dessa forma, e o apóstolo Paulo está dizendo assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É o corpo. E aí ele continua: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus,
para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí qual é o objetivo dos dons? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, funcionando direitinho, que Deus dá até prazer, né? Sente até prazer de ver que está tudo ajustadinho, organizadinho, funcionando, prosperando, cumprindo o propósito, corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que precisa para a igreja crescer, irmãos? Ajustamento. Disposição de cada um de contribuir no seu lugar no corpo, segundo a vocação que recebeu de Deus. É simples, irmão, qual é a complicação nisso? Não tem. Primeiro você tem que aceitar que Deus te deu uma vocação, e que você tem um lugar no corpo. É por isso que a gente estabelece na igreja tantos ministérios, para que haja oportunidade para todos servir. Não é uma obrigação, a igreja, o pastor, não obriga ninguém a trabalhar, irmãos. Porque nós entendemos que servir é uma oportunidade e não uma obrigação. Porque é o Senhor que vai trazer a recompensa. A Bíblia diz que há recompensa para todos nós. Quando nós estamos servindo, mesmo que não haja reconhecimento do líder, ou sei lá, do pastor ou de alguém, Deus está vendo. Você está lá, você está atuando no corpo, contribuindo para que o corpo cresça, se desenvolva, dando a sua contribuição, servindo. Então é isso. Aqui na igreja nós temos, vamos começar pelo ministério de acolhimento, que é os irmãos que todo culto está aqui recepcionando, cuidando do estacionamento, e que está numa quebradeira. Porque eu reuni com a irmã Beth, irmão pastor Márcio, o povo marca não vem, o povo, pastor, está difícil. Tem o ministério de acolhimento, tem o ministério com crianças, tem o ministério jovens, adolescentes, homens, tempo que a gente não consegue uma liderança para homens, casais, tempo que a gente não tem uma liderança para casais, tem um ministério com mulheres, que glória a Deus está funcionando, ministério de ensino, e eu quero instituir alguns outros ministérios na igreja. Um ministério que eu sonho, que eu gostaria demais de ter aqui na igreja, é um ministério que atende as mulheres grávidas e recém-nascidos. Sonho. Alguém tem que assumir esse ministério aqui. E aí o que acontece, irmãos? De repente pode surgir um outro ministério. Deus pode trazer uma outra inspiração, juntar um grupo de pessoas aqui e a gente servir a igreja. Tem o ministério de repartir o pão, que é um ministério de misericórdia, de auxílio, de atendimento às pessoas. E tantos outros, intercessão, extremamente importante e necessário.
E esses ministérios, eles precisam acontecer não apenas na igreja aqui, de modo geral, mas principalmente lá no Núcleo Vida. Lá no Núcleo Vida precisa acontecer. E nós, com aquilo que você foi chamado, você dá a sua contribuição. Por que eu trouxe essa palavra? Porque o que Deus tem colocado no meu coração é que nós precisamos fazer um ajustamento na igreja. E nos reunimos com algumas lideranças e alguém sugeriu que nós precisamos passar a limpo a visão da igreja. Nós só temos que parar tudo e temos que recomeçar a passar a limpo. Então, parar não precisa parar, mas eu vou me dedicar, irmãos, neste mês de novembro e dezembro, nas pregações aqui, para passar a limpo a visão da igreja. Por que eu vou usar os cultos de domingo à noite, ceia? Porque se eu chamar você para vir aqui no domingo de manhã para falar sobre esse assunto, você não vem. Porque eu tenho tentado ao longo dos anos fazer e não tenho tido êxito. Tem muitas pessoas, pastor, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo? Ah, eu não sabia que era assim. Não sabia, porque nunca veio para saber. Então eu preciso passar para que a igreja seja ajustada, para que Deus se agrade da Igreja Batista Sião, ajustada, tudo funcionando direitinho, para a gente prosperar, ter o crescimento. Então nós precisamos acordar, que é outra coisa que eu preciso falar para os irmãos. Precisamos acordar, porque a maioria das igrejas no Brasil todo já está fazendo tudo. Já estão fazendo retiro, encontros, celebrações, conferências, estão fazendo tudo. E tem muita gente na Igreja Batista Sião que está esperando uma conferência online para ele ficar em casa assistindo. Nós não vamos fazer mais. Tem muitas pessoas que, desde que começou a pandemia, nunca mais veio à igreja, e não dá satisfação, a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Aí utiliza do culto ao vivo para ele cultuar no sofá da casa dele. Enquanto nós saímos da nossa casa, gastamos o nosso combustível, nos arrumamos, oramos a Deus e nos esforçamos para estar aqui, congregados uns com os outros, correndo risco às vezes. Mas estamos aqui. Então não é justo com vocês que estão aqui e aqueles irmãos lá. Então olha, vamos nos despertar, porque há um tempo de despertamento de Deus para nós aqui. Nós precisamos já entender que já é hora. Qual é a compreensão que nós precisamos ter aqui? E eu vou concluir falando sobre isso aqui. Qual é a compreensão que nós precisamos ter daquilo que nós aprendemos aqui em Romanos capítulo 12, né? 1 Coríntios capítulo 12 também. E Efésios capítulo 4, quando a palavra do Senhor está falando sobre igreja. O que nós entendemos aqui? Irmãos, somos responsáveis por todos os ministérios da igreja e por dar atenção e contribuir com todos os ministérios da igreja. Não é porque eu não sou do ministério com criança que eu não tenho que contribuir com o ministério com criança, não tenho que interceder e cuidar do ministério com criança. Não é porque eu não sou da rede de mulheres que eu não vou lá, não. Eu não participo de nada, eu não me envolvo com nada. Não é porque eu não sou dos jovens que eu não tenho que cuidar dos jovens, interceder pelos jovens. Não é porque eu não sou do ministério do acolhimento que eu não tenho que contribuir. Tem gente que entende que tem que chegar aqui e tem que ser servido pelo ministério de acolhimento. Ele não entende que ele
tem que chegar aqui, existe o ministério de acolhimento, e o ministério de acolhimento é para servir a igreja, mas principalmente para servir aquele que não é da igreja. Então nós estamos interligados uns com os outros, cuidando uns dos outros. Então o ministério com os jovens diz respeito a mim sim, com os adolescentes diz respeito a mim sim. O ministério de intercessão diz respeito a mim, eu estou preocupado, está funcionando bem, posso contribuir de alguma forma. Todos nós temos que estar interligados, comprometidos, cuidando uns dos outros. Quer ver uma coisa que a gente precisa melhorar, mas que eu acredito que você, como servo de Deus, tem esse entendimento? É a nossa festa as 3 festas: batismo, como é que a gente fala? Receber os novos membros, né? Aliança de membresia, e o batismo no Espírito Santo. Irmãos, se a igreja não se alegra em receber novos membros, essa igreja está completamente longe do conhecimento, da vontade do Espírito Santo na vida dela. Se você é membro da igreja e você não entende que essa festa é importante, meu irmão, você precisa se converter, orar a Deus, se arrepender dos seus pecados. Eu já fiquei com cara no chão aqui, da realização das 3 festas, e só quem veio aqui praticamente foram as pessoas que foram recebidas como membro da igreja. Aí você vê a falência da igreja, que a igreja não tem interesse em abraçar as pessoas que estão chegando. Isso é falência espiritual. Aí é duro. É muito difícil isso. Então não entenderam qual é o seu propósito da vida cristã. Não entendeu qual é a sua vocação, o seu chamado. Não entendeu que quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio sobre a sua vida e Ele agora te governa, te conduzindo, te ensinando a sua vida, como você deve ser e qual é a vontade e o propósito de Deus. A festa, as 3 festas, é uma das mais importantes celebrações que nós devemos fazer na igreja. Todo mundo, sem exceção, do menor ao maior, tem que estar presente e dar a sua contribuição. E aí eu quero fazer um desafio para a igreja. Porque no dia 27 de novembro agora, nós teremos as 3 festas. E não é possível que os irmãos não entendam a importância de contribuir com essa festa, de estar presente, de celebrar o Senhor. Se tiver uma pessoa nova convertida, chegando na igreja, a gente tem que pular, fazer festa, soltar foguete, explodir esse lugar aqui. Isso é a razão da igreja. Trabalhamos para isso. O Senhor quer que nós façamos isso. A prosperidade da igreja está nisso, em ganhar almas, em atrair pessoas. O texto fala que o corpo bem ajustado produz o seu próprio aumento. Ou seja, foi um capítulo inteirinho falando sobre ajustamento, organização para o aumento, para o crescimento. Aí algumas pessoas ficam chateadas porque o pastor Márcio às vezes não participa de festa de aniversário, não participa de umas coisas ou outras. Irmãos, eu estou concentrado nisso aqui, no crescimento. Se você faz uma festa de aniversário e lá você está com o objetivo de levar algum visitante, alguém,
e que naquela festa, com aquele evento, de repente tem alguém que vai ouvir a palavra de Deus que não ouviu. Então, glória a Deus, pode contar comigo, estarei lá. Inclusive para pregar. Mas foi só para sentar com as mesmas pessoas, para a gente comer. Eu não sei se vale a pena. Eu aprendi que tudo na nossa vida deve levar um fim de edificação. Tudo. Tudo na nossa vida. Qualquer coisa que nós vamos fazer tem que ter um fim de edificação. Então, se eu posso utilizar até o meu aniversário para ganhar uma alma para Jesus, então faça isso. Edifique. Faça isso. Porque é dessa forma que o Senhor quer que nós façamos. O desafio que eu tenho para os irmãos, para a gente tomar a ceia, é que, coincidentemente, eu não pensei nisso, mas coincidentemente, daqui até o dia 27, são 21 dias. Então nós temos 21 dias para nos dedicarmos ao Senhor nessa festa. Por quê? Porque nós precisamos entender que no dia dessa festa, essa festa seja uma festa de avivamento para a igreja. Porque tem o batismo nas águas, tem a aliança de membresia, quando nós estamos recebendo os novos membros, e tem a oração para o batismo no Espírito Santo. Então, nessas 3 festas, que é um evento só, no dia 27, você que não é batizado no Espírito Santo, você precisa entender que o Espírito Santo quer te batizar. E que você precisa buscar isso. E agora você tem 21 dias de oportunidade de consagração de vida, para chegar no dia 27, você receber um avivamento de Deus para a sua vida. Então eu estou convocando a igreja, é uma convocação para uma assembleia solene. A Igreja Batista Sião, nesse período, a partir de hoje, até o dia 27, você vai encontrar um meio de jejuar, ou de fazer uma dedicação, de buscar o Senhor. É você com Deus. Você vai colocar o propósito no seu coração de dizer: Deus, eu quero um avivamento na minha vida, eu quero o batismo no Espírito Santo, e eu vou fazer o que for necessário para alcançar essa bênção. E você vai buscar daqui até o dia 27. Isso é você com Deus. Você vai ter um prazo para interceder, um prazo para você orar, um prazo para você santificar a sua vida, ajustar a sua vida com Deus, para chegar naquele dia, ou quem sabe antes, de repente lá no seu quarto de madrugada orando, o Senhor já antecede, já te batiza, já te traz dons espirituais, um avivamento sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você já vai receber milagres, alguma coisa vai acontecer. Porque é impossível uma pessoa buscar o Senhor, se consagrar ao Senhor e não receber nada de Deus. Para não acontecer da gente chegar aqui de surpresa e orar pelos irmãos e não acontecer nada. Então, prepare. A partir de hoje, nós estamos com essa assembleia solene. Deus está tocando a trombeta na Igreja Batista Sião. Ajuntai o povo, santificai o povo. Como diz o Senhor para Josué: santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio desse povo. Maravilhas. É o que Deus quer fazer. O que o Senhor quer fazer. Vamos ficar de pé.
Nós seremos um corpo bem ajustado, irmãos. Pode crer nisso. Nós vamos glorificar o Senhor com a nossa vida. Vamos dar muito resultado para Deus. Pode crer nisso. Curva a sua cabeça onde você está. Eu quero orar com os irmãos. Senhor, nós te adoramos. A sua palavra é tremenda, Senhor. Ela nos confronta. Confrontados estamos. Sabemos que temos um desafio, mas o desafio, o Senhor nunca deu um desafio para ninguém que o Senhor não desse condição de alcançar o bom êxito, o resultado. Basta querer, Pai. O Senhor nunca deixou ninguém sozinho. Todos nós podemos alcançar, ó Deus, aquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas, Pai. E eu oro para que o Senhor realize, efetue em nós o querer e o realizar do Senhor. Visita cada irmão, visita cada membro dessa igreja. Senhor, nós autorizamos o Senhor a usar as ferramentas do Senhor para ajustar a igreja, Pai. Para ajustar a cada um de nós, cada membro desse corpo, que o Senhor esteja ajustando, que nós venhamos a ter um funcionamento perfeito, que o Senhor se agrade de nós. Toma nas tuas mãos, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero convidar a Vera aqui, por favor, a Beatriz também. Vou convidar o Ney, vem cá, Ney. Nos ajuda aqui. Plassone, a Imelda, nos ajuda aqui, por favor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Senhor, eu oro ao Senhor juntamente com a sua igreja, apresentando diante do Senhor esse pão, esse suco de uva que representa o corpo e o sangue do Senhor entregue por nós. Pai, nós te adoramos, porque podemos ter vida, Pai, através do sacrifício do Senhor, entregue por nós ali naquela cruz. Mas sabemos que o Senhor, depois de ter sido morto, sepultado, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Ó Deus, e nós podemos crer na vitória do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, na ressurreição, na eternidade, porque o Senhor é poderoso assim para fazê-lo. Muito obrigado, Pai, que ao comermos esse pão e tomarmos esse suco de uva, o Senhor esteja nos abençoando com uma unidade no corpo,
com uma compreensão, um entendimento, que é tempo de despertar, de servir, de contribuir. Ó Deus, em nome de Jesus, que a sua igreja seja vitoriosa. Abençoa, Senhor, com paz e prosperidade do seu povo, nós oramos, em nome de Jesus. Pode servir, por favor. Pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado. Proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Todos aí já tem o pão, o suco de uva também. Falta alguém? Bem. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão
E abençoando partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E nós conhecemos a história que Jesus passou agonia naquele jardim das oliveiras. Foi preso, torturado, levado ao Sinédrio, levado a Caifás, levado a Herodes, volta para Caifás, e depois o povo grita: crucifica, crucifica. Sabe, irmãos, o mundo está gritando para que Jesus seja sacrificado, morto, até mesmo dentro da igreja. O mundo está gritando para a gente parar de pregar, falar sobre o pecado, falar sobre o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Cristo, falar sobre salvação, sobre vida eterna. O mundo, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, o povo está com coceiro nos ouvidos, não quer mais ouvir isso. Mas nós somos igreja. Até que nós estejamos com o Senhor Jesus lá, para tomar a ceia junto com Ele, como Ele diz, tomar de novo, né, o suco. Até nós estarmos lá com Ele, nós temos que continuar fazendo o que fomos chamados para fazer. Cumprir o propósito. Seja perseverante. Não se deixe seduzir pelo mundo. Não desista de servir o Senhor. Não desista da santidade, da oração, da leitura da Bíblia, da consagração ao Senhor. Não desista. Ainda que você esteja sendo pressionado, não desista. E nós somos igreja, estamos aqui para ajudar uns aos outros e para cumprir o propósito do Senhor. Amém? Se você tiver liberdade, vira para o seu irmão, né? Fala para ele, fala: meu irmão, nós estamos interligados aqui. Não adianta querer você se apartar de mim, não. Nós estamos juntos. Estamos interligados. Nós somos um corpo. Nós seremos um corpo bem ajustado. Em nome de Jesus. Seremos um corpo bem ajustado. E nós veremos o próprio aumento do Senhor sobre a nossa vida. Na glória do nome do Senhor. Vamos comer esse pão e vamos tomar o suco de uva para a glória do Senhor. Amém?
Eu sei que depois de uma palavra dessa, a gente não tem muito ânimo assim para dar um sorriso, né? Para falar, para dar um grito de júbilo, de alegria. Mas se você ainda tem força ainda, ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória, a Ele que é digno. Seja exaltado para todo sempre nesse lugar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Hoje à noite, às 18 horas, estaremos juntos aqui. Culto. Vamos celebrar o Senhor, vamos adorar o nosso Deus. Não caia na armadilha do inimigo de dizer no seu coração assim: ah, eu fui à ceia de manhã, não preciso vir à noite. Vamos estar todos juntos aqui em nome do Senhor, amém? Vou passar